Oi, pessoal! Bora mergulhar na ciência de tudo que é vivo? A ideia hoje é a gente desvendar juntos os fundamentos da biologia, quase como se estivéssemos criando um guia de campo para entender melhor o mundo à nossa volta. Então, vamos lá! Para começar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Imagina só, de um lado, uma floresta imensa, cheia de vida, árvores gigantes, animais, e do outro, uma gotinha de água, bem pequena. O que poderia ligar esses dois mundos que parecem tão diferentes? A resposta é o que nos trouxe até aqui. E aqui está a grande sacada. Os dois estão transbordando de vida, a floresta, de um jeito que a gente vê na hora. Mas aquela gota d'água, ela pode ser um universo inteiro, cheio de micro-organismos. E é exatamente isso que a biologia estuda, a ciência da vida, em todas as suas formas, de todos os tamanhos. Ok, mas como é que quem estuda biologia realmente explora esse mundo todo? Ninguém sai simplesmente andando pela floresta sem um plano, né? Existe um verdadeiro kit de ferramentas, um método poderoso e organizado para fazer as perguntas certas e encontrar respostas em que a gente possa confiar. E o coração de tudo isso é a curiosidade. Pode parecer simples, mas toda grande descoberta, desde o DNA até as vacinas mais modernas, começou com alguém olhando para o mundo e tendo a coragem de perguntar por quê ou como é que isso funciona. E essa curiosidade se organiza nesses passos aqui, que formam um ciclo lógico. Funciona quase como uma investigação de detetive, sabe? Tudo começa com a observação, com o ato de notar alguma coisa no mundo. A partir daí, se cria uma hipótese, que é basicamente um palpite educado. Depois, vem um experimento para testar esse palpite. Os resultados são analisados e, no fim, a gente chega a uma conclusão para ver se estava no caminho certo. Beleza, já temos nosso método de investigação. Mas o que a gente está procurando exatamente? Antes de estudar a vida, a gente precisa saber reconhecê-la. O que, afinal, diferencia uma pedra de uma bactéria? Ou um robô de um pássaro? E para isso, existe essa lista, quase um checklist da vida. Para algo ser considerado vivo, precisa ter células, precisa usar energia, que é o metabolismo, tipo uma planta usando a luz do sol, tem que manter um equilíbrio interno, a tal da homeostase, tipo nosso corpo regulando a temperatura, e claro, precisa crescer, se desenvolver, se reproduzir, responder ao ambiente e talvez o mais fundamental, evoluir e se adaptar ao longo do tempo. É a receita completa. Agora que a gente já sabe identificar a vida, vamos dar uma olhada na escala impressionante em que ela acontece. A biologia não é uma coisa só. Ela se desenrola em vários níveis, do invisível ao gigantesco. Vamos fazer um zoom out para ver essa paisagem toda? Nossa jornada começa aqui, no nível mais básico de todos, o átomo. Carbono, oxigênio, hidrogênio, eles são os tijolinhos não vivos que formam absolutamente tudo que existe. Só que eles não costumam ficar sozinhos. Os átomos se juntam e formam as moléculas, como a molécula de água, essencial para tudo, ou a incrível molécula de DNA, que guarda todo o manual de instruções da vida. E é aqui que a mágica realmente começa. As moléculas se organizam de um jeito super complexo e criam a célula. Essa é a menor unidade que a gente pode, de fato, chamar de viva. É o ponto de partida para toda a complexidade que vem a seguir. Daqui para frente, as coisas se aceleram. Células que têm a mesma função se agrupam e formam os tecidos. O tecido muscular, por exemplo, que permite que a gente se mova. Daí, diferentes tecidos trabalham juntos para construir os órgãos, estruturas com funções bem específicas, como o coração que bombeia o sangue, ou a folha de uma planta que foi feita para capturar a luz do sol. E quando a gente junta todos esses sistemas de órgãos trabalhando em harmonia, o resultado é um organismo completo. Uma pessoa, um peixe, uma árvore, um ser vivo inteiro funcionando por conta própria. Mas a história não acaba no indivíduo, não. Um grupo de organismos da mesma espécie, que vive no mesmo lugar, forma uma população. Pensa num bando de capivaras na beira de um rio, por exemplo. Agora, essas capivaras, elas interagem com as outras populações que estão ali, os peixes no rio, as aves, as árvores. Essa interação de várias espécies forma uma comunidade. É a vizinhança toda. E se a gente adicionar nessa mistura os fatores não vivos, tipo a água do rio, o solo, o clima da região, aí sim a gente tem o quadro completo, um ecossistema. É onde o vivo e o não vivo interagem o tempo todo. E finalmente, dando o zoom máximo para trás, a soma de todos os ecossistemas do nosso planeta forma a biosfera.
É essa camada fininha e preciosa na superfície da Terra onde toda a vida que a gente conhece acontece. É a nossa casa. Ufa! Passamos por toda essa jornada, do átomo até a biosfera. Então, o que a gente aprende com tudo isso? A gente viu como investigar, o que define a vida e a escala gigantesca em que ela se organiza. Agora é hora de ligar os pontos. E o ponto central é este. A biologia nos mostra que nada, absolutamente nada, existe de forma isolada. Uma pequena mudança no nível das moléculas pode afetar um organismo inteiro. As ações de uma população podem mudar todo um ecossistema. Está tudo amarrado, todo conectado nessa teia delicada que é a vida. E isso nos deixa com uma reflexão muito forte. Se cada partezinha está conectada, da menor célula ao planeta inteiro, isso quer dizer que as nossas ações, por menores que pareçam, criam ondas que se espalham por todo esse sistema. Então, a grande pergunta que a biologia nos deixa é: como a gente pode agir entendendo e respeitando todas essas conexões? A busca por essa resposta? Bom, essa continua.